Chris Froome fez um vídeo essa semana, postou lá no canal dele do YouTube, fazendo o seguinte questionamento: será que precisamos mesmo de bike de contrarrelógio no ciclismo de estrada? Is it really necessary for us to have time trial bikes in road cycling? Ele refletiu sobre isso depois de ler sobre um questionamento que fez Matthew Trentin sobre etapas no Tour de France, em grandes voltas, que envolviam trechos de paralelepípedo, ou os trechos que eles chamam de gravel, né? São aquelas trechos lá de terra batida, com bastante pedra e tudo mais. E aí ele questiona sobre isso e coloca uma série de argumentações em relação às bikes de contrarrelógio no ciclismo de estrada. E a gente tem que lembrar, né, que ele faz isso, apesar de não ter citado o acidente de Bernal, né, que aconteceu há pouco tempo, que foi, para quem não sabe, utilizando a bike de contrarrelógio. E ele, né, propriamente teve, em 2019, se preparando para o Tour de France, um acidente também muito grave, assim como o do Bernal, talvez menos grave, mas muito grave, também treinando em bikes de contrarrelógio. Que, aliás, um dos argumentos que ele utiliza é exatamente esse, né? Do ponto de vista da segurança. Não é só esse o argumento. Os argumentos que ele coloca, para mim, não me convenceram, né? Primeiro, ele dá o exemplo que Trentin falou, né? Das etapas que envolvem paralelepípedo, criticando, inclusive, a UCI, de que a UCI está tão preocupada com segurança e proibindo posições, como é o caso da posição Super Tuck. Inclusive, ele tem uma vitória sensacional no Tour de France usando essa posição. E ele questiona como é que a UCI proíbe esse tipo de coisa e mantém etapas com paralelepípedo no Tour de France que envolve muito mais risco, que acidentes mais graves e acidentes que, inclusive, tiram ali excelentes competidores da classificação geral. Argumenta que a graça da etapa, que realmente é uma etapa mais dinâmica, é uma etapa que acontece muita coisa, é uma etapa muito mais emocionante, mas a emoção que traz esse tipo de etapa acaba tirando do restante da prova, pelo fato de muitas vezes essas etapas eliminarem alguns dos favoritos da classificação geral. Isso eu concordo, eu acho que faz sentido, né? Agora, as etapas de contrarrelógio não costumam ter acidentes, né? Não costumam tirar ninguém da classificação geral, né? Pelo contrário, né? O que costuma fazer é dar uma dinâmica para a prova que muitas vezes faz com que alguém que está mais para trás consiga se recuperar e a classificação geral ficar mais apertada. Algum ciclista que não é tão bom escalador consegue dar uma vantagem para que quando chegue às montanhas ele consiga ali se defender. Normalmente as etapas de contrarrelógio elas não eliminam ali os favoritos da classificação geral, muito pelo contrário. Porém, ele dá um argumento, que aí eu acho que é um argumento mais válido, apesar de não concordar, de que o risco do contrarrelógio e da bike de contrarrelógio especialmente não está na etapa em si, mas na preparação para as etapas de contrarrelógio, ou seja, o atleta, o ciclista ali, que está principalmente aqueles que brigam pela classificação geral, que vão lá, tem uma etapa em torno de 1 hora. As etapas diminuíram muito. Contrarrelógio no Tour de France, por exemplo, diminuiu muito, está cada vez menores, né? Mas ainda assim você tem contrarrelógios ali próximos de 1 hora e ele cita que você precisa de treinar ali com sua bike no contrarrelógio e é praticamente impossível achar uma estrada onde você tenha ali 1 hora sem interrupção, sem trânsito, sem um sinal, sem alguém atravessando, que ele consiga com segurança treinar na sua bike de contrarrelógio. Faz mais sentido, é realmente mais perigoso. A gente viu o que aconteceu com o Bernal, a gente viu o que aconteceu com ele. Agora, faz parte do esporte, eu acho que existem alternativas para isso, como o próprio carro de apoio, né? Enfim, uma equipe de apoio. São atletas profissionais, são atletas que têm condições. Nós amadores fazemos isso, né? Como é que o atleta profissional não vai fazer? Aliás, eu acho uma grande responsabilidade, por exemplo, o que aconteceu com o Bernal, né? Aparentemente, eu pelo menos não vi ali no vídeo que foi mostrado depois um carro de apoio.
Enfim, tem alternativa. Você pode treinar com mais segurança. Eu treinei para Ironman, muita gente treina para Ironman praticamente o tempo inteiro em bike de contrarrelógio, sem sofrer acidente, né? E entendo que consegui fazer isso com segurança. E, aliás, a outra alternativa, né, que é um saco, mas é treinar no rolo. Eu também treinei para um Ironman praticamente todo treinando no rolo. E a gente tem exemplos aí, por exemplo, Lionel Sanders, que é um cara de altíssima performance. Um contrarrelógio que é muito maior do que os contrarrelógios do Tour de France, né? Um contrarrelógio de 90 km, de 180 km. Então, eu acho que essa justificativa aí não faz tanto sentido. A outra justificativa que ele dá é sobre os investimentos em equipamentos, e não só nas bicicletas em si, nos equipamentos, capacete, roupa, enfim, mas também na preparação em túnel de vento, né? Que é extremamente caro fazer testes em túnel de vento. Esse tipo de investimento acontece com qualquer esporte que envolva tecnologia, que envolva equipamentos de alta tecnologia, né? E é extremamente compreensível que dentro do ciclismo profissional tem equipes aí com orçamentos milionários, né? Com patrocínios que têm total condições de fazer esse tipo de investimento, né? Quer dizer, ele cita como se fosse uma economia, mas para mim não faz sentido, né? Isso é um investimento, isso fomenta o mercado, dá oportunidade para muita gente e eu acho que para mim isso é extremamente necessário, como qualquer outro esporte, né? Imagina Fórmula 1 sem evolução tecnológica, né? Sem investimento em tecnologia. Mas qualquer outro esporte a gente vai ver isso, né? Sem investimento em tecnologia não faz sentido. Então também é outra coisa que para o ciclismo profissional não vejo esse argumento como válido. E a gente precisa separar aqui o ciclismo amador do ciclismo profissional. E aí eu acho que quando você tem situações, né, principalmente equipes amadoras ou até ciclistas individuais que correm provas amadoras, eu acho que muitas delas já fazem isso, inclusive, eu acho extremamente sensato. Algumas das organizações proíbem a bicicleta de contrarrelógio, porque há uma dificuldade muito grande das equipes ou até de ciclistas individuais, já é oneroso para eles viajarem e ter a logística de levar uma bike, né? Tem um custo para isso, o custo de viagem, o custo de levar a bike. Imagina ter o custo de levar duas. Então, aqueles atletas que não conseguem arcar com esse custo, né? Muitas vezes, alguns atletas até que não têm uma bike extra de contrarrelógio, eles ficam em extrema desvantagem, né? E aí, eu acho que aí já começa a fazer sentido. Algumas provas, realmente provas menores, eles proibirem a bicicleta de contrarrelógio em função disso. Inclusive, algumas provas continentais, mas são provas internacionais, muitas vezes equipes do World Tour participam dessas provas. A gente tem muito aqui na América do Sul, lá na Colômbia, na Argentina, na Ásia normalmente tem provas continentais, em que são proibidos bikes de contrarrelógio, né? Em etapas de contrarrelógio, justamente para facilitar a logística das equipes. Você vai ter uma equipe World Tour que teria total condições de fazer essa logística, com uma equipe menor, né, ali da região, que não tem orçamento para conseguir esse tipo de investimento, né? Tanto no equipamento quanto na logística. Aí eu vejo algum sentido, mas no nível World Tour, no nível de Chris Froome, eu acho que não faz sentido nenhum. E além disso, né, argumentos a favor, eu acho que não faltam. O principal deles, na minha opinião, é a revolução tecnológica que trouxe as bikes de contrarrelógio. Tá? E não só para o ciclismo em si, mas que outros esportes que envolvem bicicleta, né, como por exemplo o ciclismo de pista, o ciclismo o triatlon, né, principalmente as provas longas de Ironman sem vácuo, e quem sabe, né, aí eu vou chutar aqui, vocês que estiverem assistindo e conhecem mais do mountain bike, porque é o mundo do ciclismo que realmente eu não entendo muito bem. Imagino que alguma revolução tecnológica foi aproveitada ali também, né? Enfim, o mundo do ciclismo, da bicicleta, se aproveita dessa revolução tecnológica e há uma retroalimentação, né? Tem coisas que surgem no triatlon que vêm para o ciclismo de estrada, tem coisas que surgem no ciclismo de estrada que vai para o triatlon. Então é difícil de imaginar e lembrar, né, que em 1989, no final do Tour de France, eu acho que, se eu não me engano, a última etapa, uma das etapas decisivas, a gente tinha lá Greg LeMond
em segundo lugar ali a 58 segundos de Fignon, né, que era um francês, e praticamente estava dado como certa a vitória do francês, né? E Greg LeMond aparece pela primeira vez, surpreendendo todo mundo, com uma bicicleta com clipe, né? Muito mais simples do que a gente tem hoje em dia, mas ele conseguiu com aquilo dar uma reviravolta no Tour de France, tirar mais de 1 minuto de Fignon e vencer o Tour de France daquele ano, né? E não... A partir dali houve uma revolução tecnológica e chegou até as bikes que a gente tem hoje, que são simplesmente máquinas fantásticas, parecem muito mais aeronaves do que bicicletas. Mas até mesmo antes disso, né, tem um marco também na história do ciclismo, né, que provavelmente não foi o primeiro, mas ficou famoso pelo ciclista que popularizou isso, que foi Bernard Hinault em 1985, ali aparecendo com um capacete aéreo. Na época nem se usava capacete, não era obrigatório, e ele apareceu com um capacete aéreo, roda fechada, e o guidão da bicicleta dele, ele pegou o guidão e inverteu, só fez com que o guidão ficasse assim, né, para que ele conseguisse ficar numa posição mais aerodinâmica. Aquilo lá foi a inspiração para que surgissem as bases dos guidões de bike de contrarrelógio hoje em dia, né? A partir dali muitos outros tentaram algo parecido, né, com inversão, e depois começou a surgir essa base com o clipe, que foi o que Greg LeMond fez lá em 1989. Então já existia, né, e sempre existiu, em função do contrarrelógio, essa vontade, essa motivação, seja do ciclista, seja dos equipes, ou da indústria do ciclismo, né, indústria das bikes, de achar essa inovação tecnológica. Possivelmente, não sei, será que teríamos nas próprias bicicletas de speed a inovação tecnológica que tivemos em função das bikes de contrarrelógio, né? Hoje a gente tem bicicletas de speed comuns que, na verdade, tem quadros extremamente aero, né? Será que teríamos tido esse avanço? Não sei, mas é algo a se pensar. Enfim, mas uma coisa é fato. O avanço em bikes de contrarrelógio, que inclusive trouxe muito benefício para outros esportes que se utilizam desse tipo de bicicleta, eu imagino que nunca teria acontecido, né? Porque o que move esse avanço é o ciclismo profissional, é o Tour de France, são as grandes provas, né? As grandes voltas, inclusive. As etapas de contrarrelógio, elas trazem um tempero adicional de emoção para as grandes voltas, né? Especialmente. Eu acho que para quem gosta de contrarrelógio, quem gosta de triatlo, acha um tesão ver aquelas bicicletas, ver os caras na posição. Você fica ali tirando ali algum ensinamento, né, daquilo lá. Você tenta ajustar alguma coisa na sua própria bike e tal. Mas eu acredito que para a maioria deve ser meio sacal mesmo. Mas quando você olha no contexto geral da prova, não só da etapa, as etapas de contrarrelógio, elas trazem muitas reviravoltas, né? Elas fazem viradas espetaculares em Tour de France, e isso dá uma emoção, né? Especialmente nos contrarrelógios que acontecem no final de uma prova de etapas. Um exemplo disso é Pogačar versus Roglic em 2020 no Tour de France, onde Pogačar conseguiu tirar 2 minutos de vantagem. Com isso ele conseguiu mudar a história do Tour de France, que já estava praticamente carimbada. A vitória de Roglic estava praticamente carimbada, né? E ele foi lá, eu imaginava assim, só um acidente tira Roglic da vitória. E ele foi lá e fez essa viravolta. Mas Froome não argumentou que não deveria ter as etapas de contrarrelógio. Ele argumentou que não deveria ter as bikes de contrarrelógio. Ele fala que deveria ter as etapas de contrarrelógio, mas com bikes comuns. A mesma bike que você usa lá no pilotão. Só que existe um componente dessa história de etapas de contrarrelógio que é a questão da decisão de qual bike usar. Em muitos casos, os ciclistas trocam de bike durante a etapa, como foi o caso dessa etapa aí no Tour de France de 2020, que Pogačar, assim como Roglic, trocaram de bike, porque o início da etapa era plana, depois os últimos quilômetros eram de subida, né, eram de montanha, e eles no início da subida eles desceram da bike de contrarrelógio, pegaram a bike de
de estrada, eles já tinham planejado isso, então já tem um componente de estratégia adicional aí, e Pogačar conseguiu ganhar com essa estratégia. E aí você pode pensar assim, não, mas Roglic também usou essa estratégia e não ganhou. Mas contrarrelogistas puros usaram a estratégia de manter a bike de contrarrelógio na montanha e Pogačar conseguiu bater esses caras. Então a gente pode dizer que a estratégia também fez toda a diferença. E sem dúvida fez. Então há uma emoção adicional em função da decisão de qual bike usar e se vai trocar de bike ou não. Então, definitivamente eu entendo que, cara, bike de contrarrelógio é algo que não pode faltar no ciclismo profissional, né? Eu sou completamente a favor disso, mas agora eu deixo com vocês aí. Eu queria ouvir outras opiniões também. O que vocês acham? Faz sentido o que Froome falou? Faz sentido um pouco do que eu falei aqui? Tem algum ponto adicional aí que vocês enxergam que eu não enxerguei nesse debate? Eu achei estranho, sinceramente, Froome falar dessa forma, até porque ele é um cara que se beneficia do contrarrelógio, ele faz muito bem, né, especialmente em bikes de contrarrelógio, pelo menos fazia isso muito bem. Quem sabe há um trauma aí em função do seu próprio acidente, em função do que aconteceu com Bernal, é compreensível isso, né? Mas eu entendo que, apesar de ser compreensível, pelo outro lado, nós que estamos aqui assistindo, a gente quer ver, eu quero ver prova de contrarrelógio, eu quero ver a revolução tecnológica dessas bikes, né? Quero ver prova de contrarrelógio com essas bikes e, enfim, é isso. Quero ouvir agora o que vocês acham sobre o tema. Valeu, galera! Beleza?